Oi, gente! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso Pergunta pro Missy. Hoje vocês mandaram as perguntas de vocês, vamos tentar respondê-las. E Zé, tu quer começar? Isso aí. Então, a primeira pergunta é da Jocélia. Vulgo Jô. Isso. Ela pergunta assim: como saber qual a vontade de Deus diante de uma decisão a ser tomada? Como é que tu sabe, Zé? Como é que você sabe? Pois é. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para perceber qual é a vontade de Deus. A primeira delas é que se a gente está lá para decidir entre duas opções e a gente sabe que uma delas é pecado, a gente não tem muito o que questionar sobre qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nunca vai ser que a gente faça algo que não é da vontade dele. Tadã! Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a respeito da vontade de Deus, a gente pode até dizer que os 10 mandamentos eles são um reflexo dessa vontade. Mas a gente ainda não pode sim pegar e resumir a vontade de Deus aos 10 mandamentos, porque vai que diante de alguma decisão que eu tenho que tomar, essa decisão talvez seja que emprego eu vou procurar, que cor de roupa eu vou usar, ou eu vou sair de casa hoje ou não. Não tem a resposta lá nos 10 mandamentos. E também a gente daí poderia simplesmente dizer, então é só a lei que é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus ela é muito maior. Né? A vontade de Deus significa você também se relacionar, conhecê-lo, conversar com ele. Lá em Josué 9, a gente tem uma história muito interessante, que o pessoal estava conquistando a terra, estavam ali ganhando, Israel estava mandando ver, e aí chegou um povo que estava vestido assim, com roupas bem gastas, e eles disseram que vieram de muito longe, porque eles ouviram falar sobre o Deus do povo de Israel, e que eles queriam fazer uma aliança com esse povo. E aí o povo tava todo tipo, nossa, que legal, a gente ficou famoso e tal, então eles super fizeram aliança com aquele pessoal sem antes consultar o Senhor. O versículo 14 diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, ou seja, eles comeram do pão daqueles homens, fizeram uma aliança com aqueles homens sem nem consultar a Deus. E depois eles foram descobrir que aqueles homens não tinham vindo de longe, que na verdade eles eram um povo que estava ali perto, que era os próximos a serem conquistados por Israel, e eles queriam se safar. E assim eles conseguiram, eles fizeram uma aliança e continuaram vivos por causa disso, porque o povo de Israel não consultou a Deus antes de tomar a decisão deles. Então a gente tem um conselho muito importante aqui para nós, uma lição bem preciosa, de que buscar ao Senhor, consultar ao Senhor antes de fazer uma aliança com alguém, antes de decidir qualquer coisa. Ora para Deus, conversa com Deus, leia a Bíblia, porque Deus ele tem uma vontade, a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, ela é boa para nós. Lá em Romanos 12, versículo 2 está escrito que nós devemos amoldar a nossa mente, a mente de Deus, na verdade deixar que Deus molde a nossa mente. Isso significa que a vontade dele, ela se renova diariamente na nossa vida e também nós temos que buscá-lo diariamente. Quando Jesus Cristo ele fala a respeito de como nós conheceremos esse Deus, ele fala de que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas. Então, uma vida que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, ela está buscando constantemente a vontade do seu Senhor e obedecer ao seu Senhor. A outra pergunta que deveria surgir junto, mas é por que eu quero saber qual é a vontade de Deus? Se, como a Zé disse antes, eu tenho uma decisão para tomar, eu já estou vendo que isso vai dar ruim lá no futuro. Vamos imaginar que você, por exemplo, gosta de uma pessoa, você está apaixonado por uma pessoa, mas aquela pessoa já é comprometida com outro. E aí? Você perguntar, ai Deus, será que é da tua vontade? Será que não é? Eu acho que a Bíblia já tem uma orientação muito clara a respeito disso. Nisso você tem que ter sabedoria, você tem que ter intimidade com Deus e você tem que ter irmãos com quem você pode conversar a respeito dessas coisas. E isso inclusive já emenda com a nossa segunda pergunta, que é a pergunta do JP. Como as preocupações do mundo nos afetam quando nós buscamos a Cristo? Quer dizer, eu sou cristão, beleza. Agora eu tenho decisões a tomar daqui para frente. Emprego, faculdade, morar em Panambi, me mudar de Panambi, os tipos de amigos que eu tenho. Como é que a gente faz agora, quando a gente é cristão, como é que a gente toma decisões a partir de Cristo? Zé, qual é a tua opinião?
Como a gente comentou na resposta anterior, a gente vai criando um relacionamento com Deus que vai alinhando a nossa vida à vontade dele. Então a gente vai conhecendo quem ele é e vai conhecendo o desejo dele para a nossa vida. E aí a gente vai começando a ser mais sensível à vontade dele, a perceber, bom, talvez do que Deus queira que eu faça aqui é isso. E a gente vai ficando mais próximo dele, tendo mais intimidade e fica mais claro a gente perceber aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Até porque Jesus Cristo mesmo falou com os seus discípulos, a prioridade de vocês tem que ser uma. Se vocês vão tomar decisões menores, talvez eu diga decisões menores a respeito dessas decisões diárias ou até decisões que a gente vai ter para nortear o nosso futuro, em primeiro lugar a gente tem que buscar o reino de Deus, ou seja, a gente tem que buscar a vontade de Deus, para daí tomar essas decisões, ou seja, a gente tem que ter a prioridade na nossa vida, que é conhecer a vontade de Deus, conhecer qual é o direcionamento que ele tem para nós e aí em cima disso ir tomando as decisões. Se eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, como escolher um emprego, então eu tenho que primeiro conhecer a Deus, eu tenho que ter intimidade com esse Deus e aí sim eu vou poder ter paz nas decisões que eu vou estar tomando a partir daí em diante, né? Então, para a gente tomar essas decisões, ou seja, para que a gente tenha a nosso direcionamento voltado para Deus, a gente tem que ter primeiramente a vontade de Deus como a nossa prioridade. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz assim que a paz seja o juízo no nosso coração. Então, quando a gente está meio com dúvida, meio inseguro, talvez é porque não seja bem a vontade de Deus. A gente não pode sempre se fiar ao nosso sentimento. Mas é muito legal como Deus usa a paz no nosso coração para mostrar que a gente está indo pelo caminho certo. Especialmente porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E aí ele vai falando no nosso coração aquilo que nós estamos fazendo que está dentro da vontade de Deus e quando nós nos desviamos dessa vontade, né? É na verdade um sistema de cuidado que Deus faz conosco. Quando nós estamos nos desviando, o Espírito nos incomoda, ele mostra isso para nós, para que a gente possa voltar para o caminho certo. Mas isso, claro, num coração que tem intimidade com Deus. Porque às vezes tu tá no início da caminhada da fé e tu não tem talvez paz em todas as decisões que você toma, mesmo que você veja claramente a Bíblia está dizendo isso. Talvez é aquela coisa meio a contragosto, mas a paz que é referida aqui na Bíblia é dessas pessoas que têm essa intimidade, que sabem que existe um Deus que tem uma vontade e eu quero agir dentro da vontade desse Deus. Eu quero agora deixar de agir dentro da minha própria vontade. Então, a paz que vai estar no seu coração é a paz que vem do próprio Espírito Santo de Deus, confirmando essas decisões e orientando você no caminho que tu tem que andar. Para que você possa, né, no meio das preocupações do mundo, agir, tenha a Cristo, tenha a Deus como prioridade. E a próxima pergunta é da Simone e do Anderson, e eles perguntam assim: quanto ao versículo em que somos orientados a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, mesmo com essa orientação ainda andamos ansiosos, confiamos, depositamos, sim, mas mesmo assim não conseguimos ficar totalmente tranquilos. A ansiedade, ela tá batendo forte. Então, da mesma maneira como a gente falou até agora de intimidade com Deus, isso também é uma questão de intimidade. A gente tem que conhecer a Deus para poder ficar tranquilo em relação às coisas, para entregar a nossa vida. Até aquele versículo que diz, né? Você pode se preocupar o quanto quiser e isso não vai acrescentar uma hora sequer da sua vida, é verdadeiro. Eu já estou há pelo menos 14 anos nessa caminhada de vida de fé e eu digo, estar confiando em Deus lá no início, estar confiando em Deus agora é outra coisa. Porque lá no início da minha caminhada eu ainda era muito inseguro em respeito a mim mesmo e eu acredito que a ansiedade ela seja gerada por essa insegurança que a gente tem, quem sabe em nós mesmos ou nas situações, mas com o tempo eu fui aprendendo a confiar em Deus. Vendo que realmente a minha ansiedade não ia resolver qualquer coisa, que ela não era a solução para os meus problemas. Na Bíblia mesmo, quanto mais eu lia, mais eu entendia. Deus, ele cuida de nós, apesar de qualquer circunstância. As coisas podem ficar ruins, que nem para a história de José. O cara foi vendido como escravo por Egito. Como é que ele ia ficar tranquilo e não ia ficar ansioso no meio daquela situação? Ele confiava que Deus ele iria agir na vida dele, apesar da situação que ele estava vivendo. Ele foi fiel a Deus lá no meio do Egito. E ainda assim Deus o abençoou muito. Quer dizer, hoje as circunstâncias elas também são diferentes, elas se levantam e aí a gente realmente tem que entregar isso nas mãos de Deus e para entregar e para confiar é um exercício diário. É uma intimidade que a gente vai desenvolvendo, que o Espírito Santo vai nos ensinando.
Porque racionalmente Deus vai resolvendo as coisas e emocionalmente também isso vai se resolvendo. A gente vai entendendo Deus, Ele cuida, Deus Ele ama, Deus Ele tá junto, e aí o nosso coração ele vai acompanhando isso junto. É que nem quando você diz, por exemplo, ame alguém. Às vezes tu não gosta da pessoa, a Bíblia nos ordena a amar as pessoas. Aí você toma a decisão de amar e aí com o tempo você vai criando afeição por aquela pessoa, afeição pela personalidade da pessoa, e da mesma maneira a gente diz confia, confia, confia. E com o tempo a ansiedade ela vai morrendo e ela vai se acalmando. O versículo que a Simone e o Anderson falaram está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, é o versículo 7. E ali ele fala sobre lançar diante de Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E essa ansiedade, ela também é a mesma palavra que é usada lá na parábola do semeador, para falar dos espinhos que crescem e sufocam a semente da palavra. E se nós pensamos a ansiedade, ela na verdade é uma desconfiança de Deus. É quando nós pensamos, bom, eu coloquei nas mãos de Deus, mas será que Deus está se importando com isso? Ou será que Ele vai dar conta de cuidar disso? E aí a gente toma de novo essa preocupação para nós. Então, Deus falou que Ele vai cuidar, Deus falou que Ele se importa. Mas aí a preocupação vem como espinho sobre a semente e vai sufocando essa palavra. Ali no mesmo capítulo, no versículo 10, diz que Deus é quem vai nos aperfeiçoar, nos firmar, fortificar e fundamentar. Então é Ele mesmo que vai nos mostrando que nós podemos confiar nele. É Ele mesmo que vai amadurecendo esse nosso relacionamento com Ele, conforme nós também vamos buscando essa intimidade com Ele. Paulo lá em 2 Coríntios 11, no versículo 28, ele está falando sobre a ansiedade que ele tem por causa das igrejas, porque ele se preocupa com elas. E logo depois, no versículo 30, ele diz que se tem alguma coisa no que ele vai se gloriar, é na fraqueza dele. Então ele reconhece essa preocupação, essa ansiedade como uma fraqueza, que ele não precisa ter, porque Deus é mais forte do que os pensamentos dele, do que a ansiedade dele. Olha, aí tem uma pergunta agora, realmente fundamental. A gente tem uma pergunta agora muito difícil de responder teologicamente. Vamos lá. Zé, o Lucas Grade perguntou, Adão tinha umbigo? Pois é. Por que ele perguntou isso? Porque o umbigo vem do cordão umbilical de alguém que é gerado. E Adão foi criado por Deus, não necessariamente gerado. Agora fica com essa imagem mental, do Adão sem umbigo e da Eva sem umbigo, porque ela saiu do Adão também, verdade. Né? Ou seja, duas pessoas. Os dois não tinham, daí depois os filhos deles nasceram com umbigo. E a outra pergunta é do Rudy Bamesberg, ele diz assim: Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só. Pergunta: de quem era a voz que disse no batismo, Tu és meu filho amado? Ou a quem Jesus orou no Getsemane, Pai, se queres, passa de mim esse cálice? Ou ainda, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Aí a gente vai ter que entender um pouquinho como é que funciona a revelação de Deus ali na Bíblia. Mas uma coisa que a gente pode tentar entender aqui a respeito da Trindade, quando a gente diz que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós vemos ali um Deus que se fez humano, um Deus que ele se coloca ao nosso lado. Então a gente pode pensar, mas Deus ele tem bipolaridade? Eu acredito que Deus não tem bipolaridade. Eu acredito que Deus ele tenha se feito limitado, ele se fez homem para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Como Jesus mesmo diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que vai conduzir o rebanho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse próprio Deus ele se limitou, ele se fez o nosso irmão para que nós pudéssemos conhecê-lo e para que nós pudéssemos ser salvos por ele. A Trindade ela é realmente uma coisa difícil de entender, né? O nosso Deus ele não cabe dentro da nossa cabeça, mas eu acho que isso é uma coisa muito boa, que a gente não consegue compreender completamente o nosso Deus, a gente não consegue dominar ele, porque ele é muito maior do que nós, ele é muito maior do que a nossa razão consegue compreender, e é por isso que ele é o nosso Deus, é por isso que ele é tão grande, tão poderoso, que nós podemos adorá-lo dessa maneira. Quando Adão ele é criado lá em Gênesis, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E é engraçado que daí no Novo Testamento Deus se faz a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do homem para que pudesse nos salvar. Assim como por um homem entrou o pecado, também por um homem o pecado saiu do mundo. Deus, talvez ele poderia ter agido de outra maneira, eu não sei, mas essa foi a maneira pela qual ele usou para nos salvar. Eu acredito que, acima de tudo, Deus ele se mostra como um pai, como o Filho e através do Espírito Santo, para que nós pudéssemos o compreender inteiramente.
Deus ele ele se limita à nossa linguagem e nós tentamos o aprender de alguma forma, talvez até dando exemplos, né, dizendo, Deus é que nem uma árvore, né? Vamos dizer que a árvore ela fosse dividida em 3 partes, entre galho, tronco e raiz. Se você separar uma coisa da outra, não é mais árvore. Se você tirar o galho da árvore, deixa de ser árvore. Se você tirar o tronco da raiz, deixa de ser árvore. A árvore ela é uma coisa por inteiro, assim como o nosso Deus é um Deus por inteiro. Mas a maneira como nós o conhecemos é dessa forma. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então essas são as perguntas de hoje. Se você tiver mais perguntas, você pode nos mandar. E a gente vai ficar muito feliz em poder responder, se a gente conseguir também. E nos avise se a gente está conseguindo responder as perguntas, né? É verdade. A gente também quer um retorno de vocês, se vocês estão achando legal a maneira como está sendo feito esse quadro aqui. Se você também tem alguma sugestão, por favor, compartilhe conosco. E é isso aí. Então, abraço, galera. Deus abençoe vocês. Um bom fim de semana, fiquem com Deus e até mais.